grande problema por trás de 80% da população do mundo ser insatisfeitas com a sua vida, elas não se consideram assim, de fato felizes, assim, completamente satisfeitas. Agora você sabe o porquê disso? É que funciona o seguinte: as pessoas, elas não se conscientizam no período que elas deveriam se conscientizar. Como assim? Quanto antes a gente se conscientizar que a gente precisa de algo, a tendência é que mais cedo a gente venha alcançar o que a gente quer. O problema é que diante de algumas distrações que acontecem na vida, a gente perde o foco, tá entendendo? A gente deixa de focar no que a gente realmente deixa focar, entendeu? A gente deixa de pensar no longo prazo para pensar o quê? Na satisfação a curto prazo. Só que, assim, a maioria das vezes que a gente procura satisfazer o curto prazo, isso tende a gerar um resultado negativo no longo prazo, tá entendendo? Porque tudo que a gente for planejar na nossa vida, ela precisa ser pensada no longo prazo. Vamos supor, por que não perder uma noite e ir numa rave hoje, tá entendendo? Mas você perdeu uma noite, perdeu uma rave, isso no futuro, isso no longo prazo, vai gerar algum certo dano, tanto para o seu corpo quanto para sua vida, tá entendendo o que? É você desperdiçar tempo com o que realmente não é importante para sua vida, tá entendendo? É você literalmente desperdiçar o tempo. Então, quando a gente usa o poder da conscientização, a gente se pergunta o seguinte: o que é importante na minha vida, tá entendendo? O que é realmente o grande porquê de eu querer viver, tá entendendo? O que eu quero conquistar? O poder da conscientização, ela gira em torno dessas perguntas, tá entendendo? O seu estado desejado, tá entendendo? Mas quando você deseja quando você define o seu estado desejado, tá entendendo? A tendência é que apareça o quê? Distrações, apareça o quê? Problemas, apareça o quê? Apareça muitas dores de cabeça, multiplicidade de responsabilidade, tá entendendo? Mas o que a gente tem que fazer, Matheus? A gente tem que lutar e vencer, tá entendendo? A gente tem que vencer o problema, a gente tem que vencer os obstáculos, então a gente tem que vencer as dores de cabeça, tá entendendo? A gente tem que assumir as responsabilidades, por quê? Porque quando a gente assume essas qualidades, na verdade, a curto prazo isso parece um problema, mas no longo prazo isso vira solução. Como assim, Matheus? Como assim isso vira solução? Funciona o seguinte: quando todo o passo a passo para o sucesso, ele envolve uma série de luta, tá entendendo? É como se fossem pequenas batalhas até você chegar na grande guerra, tá entendendo? A gente se prepara nas batalhas para quando chegar na grande guerra, a gente está preparado realmente para vencer a guerra, tá entendendo? E a gente, depois que a gente vence a guerra, a gente tem a vitória. Como assim, Matheus? Agora dá uma explicada melhor nisso aí. Funciona o seguinte: quando a gente se conscientiza do que a gente realmente quer para nossa vida, do que realmente é importante pra gente, o que realmente vai trazer felicidade pra gente, lembre, quando você quiser saber realmente o que é felicidade, como que você vai saber, para você saber se realmente você vai ser feliz fazendo o que você faz, para de pensar no curto prazo, tá entendendo? Começa a pensar no longo prazo. Isso exige reflexão, isso exige tempo, tá entendendo? Então é importante que a gente arrume tempo pra gente mesmo, tá entendendo? Pra gente poder pensar e reflexionar no que a gente tá fazendo, no que a gente quer alcançar fazendo o que a gente tá fazendo da nossa vida, tá entendendo? Assim que você se conscientizar, aí quando você partir pro campo de batalha, tá entendendo? Pra você realmente enfrentar, depois que você se conscientizou, você vai ter que alcançar. Porque só você pensar no que você quer, pensar no que vai te deixar feliz, não vai te trazer satisfação e muito menos felicidade. Por quê? Porque felicidade e satisfação é algo que é conquistado, tá entendendo? Ah, aquele cara que ele é feliz, ele tem tudo. Não acha que caiu do céu. Não. E aquilo tudo na nossa vida é conquistado, porque a ação gera resultado. Então todo resultado, tudo que você viu, tudo que a pessoa tem, você tem que pensar o seguinte: o que ela fez para conseguir aquilo, tá entendendo? Por quê? Porque aquele resultado ele teve que vir de uma ação. Não interessa se foi certo, se foi errado, se foi legal, se foi ilegal. Teve que ter uma ação, tá entendendo? Aí você usa seu critério, tá entendendo? Para você saber qual é o caminho que você vai querer o que você quer. Mas, independente do caminho que você escolha, enquanto você respirar, vai haver problema, vai haver complicação, tá entendendo? Não interessa que caminho você escolha para sua vida. O problema, a complicação, tá entendendo? A responsabilidade, ela vai te acompanhar enquanto você respirar. Então, que seja fazendo algo que realmente vale a pena, tá entendendo? Que faça algo que vale a pena. E durante esse processo, tá entendendo, de conquista, você vai topar o quê? Vai topar com problema, vai topar com dificuldade, vai topar o quê? Vai topar com muita responsabilidade, muita dor de cabeça, só que é aí que tá a grande sacada. O problema, a responsabilidade, a complicação, a dor de cabeça, entendeu? Muitas responsabilidades. Isso, gente, isso na verdade é o passo a passo pro sucesso. Matheus, como assim o passo a passo pro sucesso? Tem que haver problema, tem que haver complicação. Porque, gente, é a lei da vida. Nada na nossa vida acontece de graça, nada simplesmente aparece, tá entendendo? Tudo a gente tem que lutar.
Por isso que a nossa vida, na verdade, se a gente for parar pra pensar, ela é uma grande luta. Por quê? Porque a gente precisa vencer essas pequenas batalhas pra gente poder chegar na nossa, pra gente conseguir alcançar a tão desejada vitória, tá entendendo? Então vence essas barreiras, vença os problemas, vença as complicações, tá entendendo? Vença a dor de cabeça, vença, assim, assuma a responsabilidade, por quê? Porque esse é o passo pro sucesso, esse é o passo mais importante para você alcançar o êxito. Muitas pessoas, gente, elas tentam evitar o problema, elas tentam evitar a responsabilidade, tentam evitar as complicações, tentam evitar a dor de cabeça, mas olha que bacana, no longo prazo, por ela evitar o passo a passo do sucesso, no longo prazo ela tem uma vida completamente insatisfeita e infeliz com a sua vida. Mas por quê? Ela não tem o emprego que ela quer, ela não tem a vida que ela quer, tá entendendo? Ela não tem a liberdade que ela quer, ela não tem o tempo que ela quer, ela não consegue fazer literalmente o que ela quer da vida dela. Por quê? Porque ela fugiu do passo, tá entendendo? Ela fugiu do que? Do que precisa passar, ela fugiu do passo a passo que é necessário para alcançar o sucesso. Então se você tá tendo muito problema na sua vida, a coisa tá muito complicada, tá muito difícil, você tá andando muito cansado, tá entendendo? Lembra que o cansaço, ele é uma das etapas do sucesso. Só que aí você tem que ter noção seguinte: bom, eu tô muito cansado, tô estudando pra caramba, mas por quê? Por que eu tô fazendo tudo isso? Aí você vai ver, ah, verdade, porque eu me conscientizei que eu quero, vamos supor, porque eu quero me tornar uma juíza. Então, para mim me tornar uma juíza, eu tenho que quebrar os grandes, tá entendendo? Eu tenho que estudar muito para me conseguir. Então aí, você se conscientizou e quando você topar com os problemas, você vai saber o quê? Que isso é a etapa para o sucesso. E se realmente ter sucesso nessa área que você está querendo, for o que realmente você quer, você vai persistir, tá entendendo? Por quê? Porque esse é o passo. Esse é o passo a passo para o sucesso, tá entendendo? É superar problemas, superar a dificuldade, tá entendendo? Esse é o passo para o sucesso. Se você evitar esses passos, você não vai conseguir alcançar o que você quer. Por quê? Porque nada na vida acontece de graça. Por quê? Porque resultado vem da ação. Não existe resultado sem ação. Isso é totalmente contra a lógica, tá entendendo? Não existe isso. Então, se você quer alguma coisa, você tem que fazer uma ação e essa ação vai gerar esse resultado. Então, se conscientiza do que você quer, enfrente os seus problemas, vença, tá entendendo? O que tenta te impedir de agir, vença o que está tentando fazer você desistir, tá entendendo? E luta todo mundo vai passar. Enquanto você viver, enquanto você respirar, vai ter luta, tá entendendo? Não tem como você viver sem lutar, sem passar por problemas, sem você passar por complicação, sem ter responsabilidade. Isso é uma vida ilusória, tá entendendo? Essa vida não existe. A vida real ela é completamente diferente disso, tá entendendo? A vida não é como uma Disney, tá entendendo? Não é um conto de fadas, não. A gente tem que evitar os problemas, mas olha que bacana. Quando a gente cresce, quando a gente é maior do que o nosso problema, aquilo que era considerado um problema, deixa de ser um problema. Por quê? Porque a gente se tornou um ser humano maior, tá entendendo? Então, vamos ter em foco o seguinte, vamos crescer como ser humano. Por quê? Por quê? Porque para aquilo que era um problema pra gente parar de ser um problema. Por quê? Porque se a gente é uma pessoa level 3 e pega um problema level 5, pega uma situação level 5, aquilo vai ser um problema. Se a gente é uma pessoa level 4 e o problema é um problema level 6, a situação uma situação level 6, a tendência é que essa situação venha a ser o quê? Um problema. Mas agora se a gente evoluir como pessoa, tá entendendo? Evoluir pessoalmente, se tornar uma pessoa level 10, tá entendendo? E encontrar uma situação level 3, o que você acha que isso vai ser? A primeira coisa é o que? Aquilo vai deixar de ser um problema, né? Tá entendendo? Aquilo vai deixar de ser um problema. Aquilo vai ser o que? Vai ser uma ocasião, entendeu? Vai ser uma situação eventual. Uma coisa que vai acontecer na sua vida, tá entendendo? Mas não é mais um problema. Por quê? Porque você evoluiu pessoalmente, tá entendendo? Você evoluiu o seu ser. Pra quê? Pra passar por esse tipo de situação e não achar mais problema. Então, pra alguma coisa ser problema pra você, vai ter que ser uma coisa muito maior, tá entendendo? Então essa é a dica que eu tenho pra passar pra você hoje. Seja maior do que o seu problema, tá entendendo? Se conscientize, tá entendendo? Do seu projeto de vida. Conscientize o que realmente você quer pra sua vida. E durante a sua jornada você vai encontrar problema, vai encontrar dificuldade, só que não deixa nada te parar. Porque quando você persiste, tá entendendo? Você alcança. Porque o que faz a pessoa alcançar o sucesso não é o conhecimento dela, tá entendendo? Não é a inteligência dela, não. O que vai fazer você alcançar o seu sucesso não é apoio, não é ajuda de ninguém, não. É só a sua capacidade de persistir.
Tá entendendo? Então assim, espero que você tenha gostado dessa dica e realmente aplique ela na sua vida. Porque se você quer alcançar alguma vida, tá entendendo? Tem algum sonho que você quer alcançar na sua vida, se você não seguir esse passo, a tendência é que durante a sua jornada você venha a desistir. Por quê? Porque você é despreparado, alguma coisa? Não. É simplesmente porque você não se conscientizou, tá entendendo? Você não teve o conhecimento necessário para você persistir na batalha. Então, às vezes as pessoas ignoram, tá entendendo? Esse tipo de conhecimento, porque se acham a sabe tudo. Mas saibam que quem tá lá no topo, eles sabem que eles não sabem tudo. E eles estão em constante aprimoramento, estão em constante aperfeiçoamento. Tanto pessoal quanto profissional. Por quê? Para permanecer no topo. Por quê? Porque eles não acham que sabem tudo. Então, aceite esse conselho, aplique na sua vida, tá entendendo? Se gostou, deixa seu like, tá entendendo? Tá beleza? Então, falou, tchau, tchau.